Eu vou passar a palavra para o Gilvan da Federal para utilizar o tempo de líder, por companheiro. Quanto tempo? Líder pode falar a todo momento. 8 minutos. E Gilvan, com a palavra. E eu uso o tempo de orador também? Somente se for o seu momento de falar. Não é o seu momento de falar. Então o senhor teria Só outra oportunidade. Somente o tempo de Na líder. outra eu falo orador. Isso. Beleza, vamos lá. Não, oposição. 8 minutos, Gilvan. Oposição. Ministro, bom dia. Era convocação, a gente transformou para convite. Então eu gostaria, da mesma forma que tivemos a gentileza de transformar em convite, gostaria de pedir a gentileza de Vossa Excelência de responder as perguntas. Primeiramente, eu queria fazer uma defesa da Polícia Federal, a qual eu trabalhei. E não essa do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Jamais a maior parte dos policiais federais não concordam com a forma que a Polícia Federal vem sendo conduzida pelo diretor, que está sob a sua subordinação. Eu nunca vi familiares, a nossa própria família, questionando as ações da Polícia Federal. Então a gente está passando... É só fazer uma enquete. Eu gostaria que o Ministério da Justiça fizesse uma enquete sobre a visão das pessoas hoje com a Polícia Federal. Vou aguardar aqui, depois eu continuo. Ministro, o senhor foi juiz, foi desembargador do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, chegou inclusive a presidir o STF e o TSE. A minha primeira pergunta, o senhor com uma carreira dessas, o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto? O senhor com uma carreira dessa, de presidente do STF, presidente do TSE, o senhor tem ciência que o senhor está num governo corrupto do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Um governo que tem a canalice de roubar 6 bilhões de aposentados e pensionistas. E o ministro da Previdência sabia, foi avisado há 1 ano, segundo todas as reportagens. Um governo que saqueou a Petrobras, um governo do PT que saqueou os Correios, os fundos de pensões, os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é uma vergonha pessoas que se dizem honestas participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Eu, na Comissão de Segurança, disse que se ele tivesse um infarto, eu não ia ficar triste. Foi um escândalo, A AGU notificou a Polícia Federal para me investigar, sendo que o chefe da AGU foi aquele mesmo que a Dilma queria passar um documento para aliviar o Lula. Então, o ministro da AGU não tem moral alguma. Então, ministro, a minha primeira pergunta é se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estavam lá na lista da Odebrecht.
A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto. O que o senhor Lula fez foi importar corrupto. Eu pergunto, ministro da Justiça, o senhor, com uma carreira dessa, o senhor não vai responder, eu tenho certeza que o senhor não vai responder, mas eu gostaria de saber, o senhor como ministro da Justiça, o que o senhor acha da gente importar uma mulher que foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Nós estamos importando corrupto. Nós estamos importando corrupto, que vai ficar lá do ladinho desse descondenado que deveria estar preso. Vou para a minha terceira pergunta. A minha primeira foi, se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, se o senhor tem ciência, o senhor concorda, a gente está importando corrupto. Agora, o problema é de quem estava aqui se manifestando no 8 de janeiro, que são terroristas, que são golpistas, que quiseram abolir o Estado Democrático de Direito. Abolir o Estado Democrático de Direito é você tirar dinheiro de aposentado. Abolir o Estado Democrático de Direito é a gente ter na presidência da República um descondenado. O senhor disse que não pode responder as perguntas da separação de poderes. O senhor disse que não poderia responder as perguntas do 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, uma pena que não está aqui, ele disse que é contra a anistia. O que o diretor da Polícia Federal, que é subordinado a Vossa Excelência, tem para emitir a opinião dele contra a anistia? Vamos lá. O que diz o STF? A anistia é um ato político concedido mediante lei de competência do Congresso Nacional. Que eu saiba, o diretor da Polícia Federal não é deputado nem senador para dizer que é contra a anistia. STF, a Constituição Federal, no seu artigo 48, e eu aqui não vou ensinar o padre a rezar missa, o senhor conhece muito bem a Constituição, diz que a anistia é ato do Congresso Nacional. Ou seja, o ministro da Justiça não pode responder uma pergunta sobre o 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. E o seu diretor-geral não respeita esse Congresso Nacional, não respeita essa Câmara dos Deputados, quando diz que é contra a anistia. O diretor deveria ser exonerado em desrespeito a essa afronta dos representantes do povo. Ele não pode dar uma entrevista e dizer que é contrário a um ato do Poder Legislativo. Ele deveria ser exonerado. A sua resposta está certa. O senhor tem que respeitar a separação dos poderes. Eu respeito. Agora, o diretor-geral foi desrespeitoso com esse Congresso Nacional ao dizer que é contra a anistia. O Supremo e a Constituição Federal é bem clara. A anistia se debate aqui, na Casa do Povo. Tem nada a ver com o diretor-geral, que deveria estar preocupado em combater a organização criminosa. A gente não está vendo mais o combate ao PCC, o Comando Vermelho. Cadê os políticos corruptos que gostam de andar com dinheiro na cueca preso? Cadê? Pelo contrário, está aí no governo. O capitão Cueca estava até hoje aí no governo. Nem sei se voltou para cá. Então, já está quanto tempo, presidente? Eu só tenho 3 perguntas. Que é essa? Gilvan, o senhor excedeu o tempo. O que a gente pode fazer, o senhor está inscrito para falar, o senhor fala novamente dentro. Mas o senhor tem direito a utilizar o tempo posteriormente. O senhor utilizou agora o tempo como líder. Senhor presidente, ministro, artigo 73... Na verdade, ministro, Vossa Excelência, dentro desse ciclo, né, o senhor vai ter a oportunidade de responder depois que a gente encerrar o próximo bloco de 3 deputados. O senhor tem uma questão de ordem? Tem uma questão de Qual ordem, artigo? senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República.
Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan. Senhores, Gilvan, por gentileza, olha só, senhoras e senhores. Eu sei, Gilvan, eu vou... Silêncio aqui, por gentileza. Senhores. Senhores. A Polícia Legislativa, por gentileza, para manter os... A Polícia Legislativa, por gentileza, para manter os fotógrafos e jornalistas fora do local dos deputados. Parou aqui. Senhores, silêncio absoluto. Gilvan, por gentileza. Senhores, olha só. O que o deputado Lindbergh fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto. Eu peço à polícia... Primeiro, dá o meu microfone. Nem eu tô me ouvindo aqui. Nem eu tô me ouvindo aqui no microfone. Pode aumentar, por gentileza? Nem eu estou me ouvindo. Ótimo, aumenta mais que o pessoal não está ouvindo. Então, olha só. Essa questão de ordem aqui, eu peço desculpas para o ministro, mas isso aqui tudo foi iniciado pelo Lindbergh de forma incorreta, utilizou... Senhores, permaneçam em silêncio. Fica quieto, o senhor está só querendo aqui tumultuar. Então, prestem atenção. Isso aqui é a decisão oficial da presidência. Os senhores vão manter o silêncio agora. Então, Lindbergh utilizou de forma incorreta, indefiro a questão de ordem. Passamos ao próximo bloco. Passo a palavra ao Gilvan, da Federal, inscrito pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, presidente. Ministro, para sobrar dinheiro para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, é só a Janja parar de viajar, de gastar com dinheiro de viagem desnecessária e o Lula parar de roubar. Se a Janja parar de viajar e o Lula parar com aquela cobiça, aquele sanguessuga, o desvio de dinheiro, rapidinho sobra dinheiro para os ministérios. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT.
por exemplo, da senadora Gleice Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Nós temos um diretor petista. Na Odebrecht, existiu uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, Diamante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo, você vai ver, seu bandido. Só que eu vou dizer a esse deputado, eu não vou representar no Conselho de Ética porque eu sou homem, não tenho medo desse deputado, mas saiu para se vitimizar na CCJ. Vamos à minha pergunta. O artigo 244 do Código de Processo Civil estabelece que não haverá citação quando a pessoa estiver em culto religioso, noivo nos 3 primeiros dias do casamento e a doentes em estado grave. O presidente Bolsonaro estava se alimentando por uma sonda, numa UTI. E eu pergunto, o senhor ministro sempre afirmou que defende os princípios da dignidade da pessoa humana. Sim. E do devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes envergonhou o judiciário brasileiro, mandou intimar alguém que estava em estado grave, que é o presidente Bolsonaro, numa UTI. Eu pergunto a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, diferente do senhor, ele extravasou, ele feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, porque para mim feriu. O Código de Processo Civil é bem claro, não pode intimar quando alguém tiver com doença grave. 2, ele cometeu abuso de autoridade, que na minha opinião cometeu. Então, o senhor que é um constitucionalista, um homem que defende a dignidade da pessoa humana, porque aqui no Brasil a gente só vê defender dignidade da pessoa humana para estuprador, para pedófilo, para corrupto, aí se alega o princípio da dignidade da pessoa humana. E o presidente Bolsonaro não tem esse princípio da dignidade da pessoa humana por Bolsonaro, então eu quero saber de Vossa Excelência se o ministro Alexandre de Moraes, que na minha concepção desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. O senhor vai provavelmente dizer que não pode responder, mas o diretor-geral, volta a dizer, desrespeitou esse parlamento quando disse que era contrário à anistia. A anistia é um ato político. O diretor da Polícia Federal não tem que dar essa declaração, porque ele não é só um cidadão, ele é diretor da Polícia Federal. Desrespeitou esse Congresso Nacional. Bem, deputado Gilvan. Só um minutinho, ministro. A gente volta para o bloco agora. Da palavra, deputado Belisco, pelo tempo de liderança. Muito obrigado, senhor presidente, membros da comissão. Vou pedir a atenção da deputada Maria do Rosário aqui por um segundo. Senhor presidente, em relação aos fatos, eu presidia a Comissão de Segurança Pública na data em que eles aconteceram. O que eu vou trazer para os senhores não é uma defesa do Gilvan. O que eu vou trazer é simplesmente a narração do que se passou. Por que que isso é importante? Porque a representação que foi feita pela mesa diretora não contém, estou sendo claro, não contém o nexo entre a acusação e a punição. E ela não contém o nexo entre a acusação e punição justamente porque os fatos não se deram da forma como foi interpretado pela mesa diretora. Eu estava lá, na cadeira que Vossa Excelência ocupa nesse momento. E eu vou lhe contar exatamente o que foi visto. O que foi visto foi o seguinte. Durante a audiência pública em que participava o ministro da Justiça, ministro Lewandowski, Gilvan da Federal estava presente. Também estava presente Lindbergh. Gilvan da Federal estava fazendo uma fala direcionada ao diretor da Polícia Federal. A fala era crítica ao diretor da Polícia Federal. Durante essa fala, ele disse que no governo anterior, a Polícia Federal era criticada pelos opositores do governo, dentre eles a senadora
Gleisi Hoffmann. Esse foi o único momento em que Gilvan da Federal citou o nome da senadora. Ponto. Ele citou como senadora, não como ministro. Porque ele citou no passado. Certo? Num momento posterior ao que aconteceu, no momento posterior, o Gilvan narrou que, prestem muita atenção nisso, o Gilvan narrou que existia uma lista da Odebrecht. Dentro dessa lista existiam apelidos. Dentre esses apelidos, Lindinho e Amante. E então, Gilvan atribuiu a Amante o apelido da lista da Odebrecht, o adjetivo de prostituta. Ponto. É isso que se passou. Então, senhor presidente, nós temos que tomar muito cuidado com o que está sendo feito aqui hoje. Se esta comissão, da qual eu não sou membro, ou seja, não votarei nesse assunto, se esta comissão punir Gilvan da Federal por ter atribuído a Amante da lista da Odebrecht o apelido Amante, por ter atribuído o adjetivo de prostituta ao apelido Amante da Odebrecht, se vossas excelências votarem por condenar Gilvan por ser este fato ofensivo à ministra, hoje ministra, vossas excelências estarão confessando que vossas excelências reconhecem que a ministra, à época senadora, eu não estou entendendo as manifestações da Maria do Rosário. Eu não estou entendendo. Ela está falando alto, interrompendo o meu raciocínio, mas eu não consigo compreender o que ela fala. Então, se a senhora quiser utilizar o microfone para que eu possa lhe ouvir, por favor, o faça. Se o objetivo é simplesmente interromper o meu raciocínio, não vai funcionar, porque o meu raciocínio está acima das suas interrupções. Pois bem, se essa comissão votar por punir Gilvan por ter atribuído o adjetivo de prostituta à pessoa listada pela Odebrecht como amante, dizendo então que a ministra é a amante, essa comissão está confessando que tem conhecimento de que a ministra é a amante da lista. E eu destaco para os senhores, durante toda a investigação da Odebrecht, em nenhum momento foi atribuído à ministra a qualidade de ser a amante da lista. Ela negou por todos esses anos e nega até hoje que a ministra Gleisi Hoffmann é a amante da lista. Então, o que a gente tem que decidir hoje, o que a gente não, porque eu não me incluo, eu não vou votar. O que os senhores têm que decidir hoje é se os senhores estão atribuindo a Gleisi Hoffmann a qualidade de ser a amante da lista da Odebrecht. Porque aí a gente tem que discutir todos uns 500 milhões de propina que foram direcionados a ela. A gente tem que discutir outras coisas. Então, sinceramente, senhoras e senhores, sinceramente, eu fui surpreendido por essa representação. Eu fui surpreendido. Eu retorno para os senhores, eu estava presidindo a comissão. Eu tenho exata medida do que aconteceu. E em momento nenhum Gilvan da Federal disse: a ministra Gleisi Hoffmann é uma prostituta. Em nenhum momento existe isso. Por isso que as palavras... O vídeo está na íntegra. Em nenhum momento ele fala: a ministra Gleisi Hoffmann é uma prostituta. Nunca. Mas o Lindbergh depois reclama que o Gilvan chamou a esposa dele, ou namorada,
de prostituta. Então a gente tem que decidir, a Gleisi Hoffmann é a amante da lista da Odebrecht ou não é? Para mim é só isso. Então é isso que os senhores estão votando hoje. Os senhores estão votando... Se a senhora quiser usar o microfone, pode usar, ministra. Ex-ministra. Deputada, não sei. Se a senhora quiser, é só pegar o microfone. Pega o microfone. Pega o microfone, Maria do Rosário. Use o microfone. Porque a senhora sabe que é exatamente isso que a gente está votando aqui hoje. Se vocês punirem Gilvan, vocês estão assumindo que Gleisi Hoffmann é a amante da lista da Odebrecht. Eu estou advertindo os senhores. Inclusive, o senhor relator. Se o senhor atribui as ofensas proferidas à amante da lista da Odebrecht, a ministra Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência está atribuindo à ministra a qualidade de ser a amante da lista da Odebrecht. Falo isso de consciência tranquila. Agradeço a oportunidade de me pronunciando, presidente. Não sou membro dessa comissão. Deixo agora essa comissão com a missão de votar se é ou não é a amante. Muito obrigado.